Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bom, hoje eu tô aqui galera pra gravar mais um vídeo pro meu canal e bom, hoje a gente vai estar falando sobre animes, mais especificamente os que marcaram a minha infância e o que tem histórias muito legais por trás. Mas eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser esse vídeo e depois a gente vai direto pro negócio. Eu vou contar histórias envolvendo animes que eu assisti, que são histórias da minha vida, né? Como vocês sabem. E depois eu também vou mostrar uma coisa muito foda que eu ganhei. Que eu acho que já deu pra ver aqui na minha mão o que que é. Ó. É isso aí mesmo. Bom, já que eu comecei mostrando isso aqui, né? As cartas que eu ganhei do Pokémon, né? São novas, eu acabei de ganhar, eu acabei de ver isso. Vou começar contando uma história envolvendo Pokémon. Você deve estar se perguntando, por que tem uma garrafa de Coca-Cola aqui? Gente, desculpa. O vídeo era pra ter saído às 1 da tarde. Por que não saiu? Demorei pra almoçar. Porque eu tava sozinho em casa. Enfim, eu vou contar as histórias envolvendo a minha vida e animes. Tudo um ligado ao outro. Ok? Agora, sem mais delongas, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, vou começar com a história talvez a mais foda que eu tenho, uma das mais legais que eu tenho, envolvendo uma briga da minha família e Beyblade. Por que será, né? E aqui vai o recado. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Vou botar um farofa na minha comida, gente. Desculpa. Ah, Rafael, mas por que você nunca faz um roteiro melhor para os seus vídeos? Ai, é tudo improvisado. Gente, vídeo bom tem roteiro. Os meus vídeos ainda estão começando a ficar bons. Por isso, talvez um dia quando tiver um tempo, que eu acho difícil, né? Que eu fiz 18. Quando tiver um tempinho, aí eu lanço um vídeo com roteiro bonitinho dos caralho. Tá ligado? Bom, então vamos prosseguir. Essa história acontece em dezembro de 2017. Eu estava na casa dos meus avós para o Natal. A gente ia ter o Natal lá. E aí, pouco tempo antes, assim, 2 dias antes, a gente estava lá todos reunidos. Estava reunido eu, Chichico, meu primo, Yuri, meu outro primo, e Vinícius, o meu terceiro primo. A gente se juntou por assistir Beyblade Burst. Claro, né? Como a gente era muito fã de Beyblade, a gente conversava um pouco sobre, jogava um pouco também. E aí acabou que um dia, né? A gente acabou sendo pego assistindo Beyblade em casa, na minha avó. A minha tia abriu a porta do quarto onde a gente estava e pegou a gente assistindo Beyblade. Bem numa parte que um certo Blader está batalhando. No caso, Shukorenai. Se você não conhece, Shukorenai é o Blader que possui o Bei chamado Spryzen. Que a sua Ferabit remete muito parecida com um demônio, entendeu? E logo a minha tia cristã, demônio, Cristo, já viu onde é que essa treta ia parar, né? Pois bem. Aí ela disse assim: quem botou isso pra vocês assistirem? Isso é coisa do diabo. Estão levando vocês para o mau caminho. Aí a gente explicou: não, tia, a gente tá só assistindo, é só um anime, é só um desenho, tal, tal. E ela começou a xingar. Ela, quando eu contei para ela que tinha sido eu e os meninos estavam lá, os meninos gostavam
também. Ela começou a me xingar os meus primos. A gente ficou muito pé da vida. E o Yuri, que é o mais velho, falou assim: tia, se acalme, tia, não precisa disso não. Aí minha tia se estressou. Ela quis partir pra cima do Yuri. Só que o Yuri não gostava que o pessoal tentasse bater nele. Porque o Yuri é um cara muito na paz. Mas como a minha tia tava querendo treta, a gente já saiu logo pela porta, todo mundo. Chamamos meus tios, meus avós, todo mundo. Aí chamou pra... Quer confusão? Então agora você vai ter. Tome. Contei pro meu pai, contei pra minha mãe, contei pro... nós quatro, a gente contou pra nossos familiares. Minha tia ficou super brava, a minha outra tia começou a querer arrumar briga lá, não sei o que, não sei o que. Enfim. Dado tudo isso, dado todo esse acontecimento, eu acabei, né, só voltando pra lá no Natal mesmo, né, no dia do Natal. E cara, quando eu cheguei pro Natal, ela estava lá de novo. E ela queria dar uma surra em mim, porque os meus primos ficaram 3 dias assistindo Beyblade seguidos. E eu também. Que no meu tempo, Beyblade era a hora de você jogar. Você chegava na escola, eu, por exemplo, teve uma vez que eu cheguei na minha escola pra fazer uma postada com os meus amigos de Beyblade. A gente fez uma postada, valendo R$50. Ganhei. Isso. Cara, ela é tão chata, ela era tão chata, mas tão chata. A gente não dava pra acreditar por que ela tava querendo falar tanto assim. Como se a gente tivesse culpa pra gente ser bom. Dito isso, eu e meus primos, a gente foi pro Natal, conversamos, brincamos, divertimos, né, demos as boas festas, tal. Cheguei em casa. E aí, eu acabei recebendo uma mensagem dessa minha tia dizendo: olha, se você fizer isso de novo, você apanha. Eu falei: foda-se. Não respondi, bloqueei, nunca mais disse um A também com ela. Ela ficou na dela, eu fiquei na minha. Pois é. Eu ainda tenho raiva daquele dia. Depois daquele dia, meus primos, a gente ficou muito chateado com ela. Mas aí, depois que o vovô morreu, ela ficou com todas. Ela se impôs ainda mais, né? Porque o vovô já tá bem. Enfim. Agora vamos realmente falando desse anime aqui, Pokémon. Vou contar uma história envolvendo Pokémon de uma forma bem interessante. Eu estava no colégio. Aí em 2016, um ano antes desse acontecimento de Beyblade. Em 2016, eu estava muito apaixonado por Pokémon. Eu ainda era uma criança iludida por ter um monte de cartinha falsa de Pokémon. Porém, eu vi um moleque que ele ficava perturbando todo mundo que gostava de Pokémon, porque dizia que Pokémon era coisa de criança. Sendo que secretamente o pai dele também jogava. Aí um belo dia, o pai desse moleque foi deixar ele na escola. Ele viu ele atormentando algumas crianças que gostavam de Pokémon. Aí ele chegou na escola pra buscar o moleque. Ele veio falar comigo antes de falar com o moleque dele, com o filho dele, né? Por licença, meu jovem. Eu não, chefe. E aí, meu parceiro? Minha mãe olhando pra mim. O quê?
Eu deve estar fazendo uma obra aí, eu acho. Pois é, nesse dia. É. Sei lá. É um belo dia. Esse rapaz me falar comigo, pronto. Meu filho fica fazendo isso com vocês todo dia. Todo dia. E é sempre uma conversa. Porque é uma coisa de criança, porque é uma bobagem. Porque é uma coisa de gente imbecil. Porque é uma coisa de gente que não tem fazer da vida. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu pensei que era a água. Peço perdão porque eu tô comendo, gente. Aí nesse dia, olha o que esse moleque aprontou. Ele tinha um amigo nosso, ele colecionava cartas Pokémon. Meu irmão, ele rasgou um horror que esse menino tinha aqui. Meu Deus do céu. A hora que ele rasgou essa carta, eu falei, pronto. Ele vai virar o bicho. Esse nosso amigo, ele se invocou de um jeito. O pessoal nem acreditou quando viu. Meu irmão, esse moleque tomou uma P tão grande, mas uma P tão grande. Que ninguém acreditou. Que ninguém tinha coragem de bater nele. Porque segundo o que ele falava, o pai dele era chefe da máfia. Não sei o que. Mentiroso até umas horas. Aí, o pai dele, o moleque chegou perto assim do pai. Né, eu tava perto ali, quando a gente tava conversando ali, eu e o rapaz, né, o pai dele. Ele foi perguntar. Né. Aí o filho chegou assim. Pai, eles me bateram. Aí eu falei assim, também. Você rasgou uma carta de 3.000 reais. Eu também te mataria se você fizesse isso comigo. Porra, pai, tu é meu pai, tem que me defender. Sim, eu tenho que te defender, mas eu também jogo Pokémon. Acho que só por causa que eu jogo Pokémon eu sou criança? A partir de hoje, você tá de castigo. Se você levantar um dedo para qualquer outra pessoa que joga Pokémon, eu acabo com você e te deserdo aqui mesmo, na rua. Seu moleque. Moleque nunca mais vai botar a mão pra nenhum de nós na escola. Próximo anime é um pouco diferenciado. Diferenciado como, Rafa? É um anime que muita gente gosta, mas não quer admitir que gosta. Uau! Sailor Moon. Tem gente que eu conheço que gosta de Sailor Moon, mas não quer admitir que gosta. Eu devia ter deixado a câmera aqui desde o começo. Enfim, né? Aí, vamos lá. Eu gostava de assistir Sailor Moon escondido. Porque o pessoal vivia dizendo, Sailor Moon é coisa de menininha. Foda-se. Enfim. Aí teve um tempo que eu estava assistindo o Sailor Moon todo do começo ao fim. Eu queria saber como é que era, entendeu? Eu nunca terminei. Aí, um dia tinha uma garota lá, que a gente foi uma festa fantasia que teve na escola. Todo mundo podia fantasiar como quisesse. Uns iam vir com uma fantasia, sei lá, de Shrek. Inclusive tinha um gordão lá de vestido de Shrek esquisito. Coitado. Aí teve eu que fui fantasiado de Capitão América. Tantana. Foi mal, essa cena foi feia, foi feia. E aí foi ela, vestida de Sailor Moon. É uma fantasia bonita. E pra aquele tempo ali, né? Já ali 2016, era 2016 também.
em 2016 ali, né? Era uma fantasia já. Pô, tinha seu estilo, né? Tinha o seu glamour ali. Tinha o seu. Né? A sua essência, né? O pessoal tinha quem gostasse, mas não queria admitir. Só que o pessoal começou a olhar e começou a rir da cara dela. Porque, né? Um monte de gente assim. Aí tinha umas garotas que estavam vestidas de. Com aqueles pijamas de Pokémon. Pois é. Aí a coitada que tava vestida de Sailor Moon tava deslocada de todo mundo ali. Aí eu me sentei assim perto dela. A gente começou a conversar e tal. Aí eu perguntei assim: Isso é Sailor Moon, né? É. Não, onde é que você conhece? Ah, não. É que eu assisto um pouquinho de Sailor Moon assim às vezes. Entendeu? Aí ela começou. Ela chorou e me deu um abraço. Assim, eu nunca consegui ter essa coragem de conversar sobre algo que eu gostasse com alguém. Entende? Aí tipo, ela ficou tão feliz de um jeito. Cara, aquilo ali rendeu o dia. Que aquela festa tava chata. Era só os meninos querendo brigar com as meninas, porque competição de fantasia. Ah, nossa, a fantasia dos meninos são muito melhores. Você nem sabe se vestir. Aí eu e ela ficamos ali sentados num cantinho, tomando um refri, conversando sobre Sailor Moon, sobre alguns animes que a gente gostava. E dessa história a gente vai ligar ela a outra história que tem. Que dessa vez envolve o quê? Sim, Digimon. Digimon? Você assistiu Digimon? Sim, assisti por um tempo. Ela me contou que o pai dela era muito fã de Digimon. Só que aí o pai dela sofreu um acidente de carro. Um acidente seríssimo. O cara avançou o sinal e acabou batendo no carro do pai dela, que tava. Que já tinha. Ele tinha pegado a faixa da direita, que te dava a possibilidade de entrar. Tipo, o sinal é aqui. Se você pegasse a faixa da direita, você podia entrar. Se o sinal abrir, você podia entrar. Só que aí o cara, aí tava fechado pra ele, o cara tava fechado pro rapaz que avançou. E o pai dela avançou, passou o sinal, né? Sinal aberto, dobrou. Só que aí o cara tava numa caminhonete. O cara pisou. Só que na hora que o rapaz da caminhonete inventou de frear, já tinha passado o sinal. Pá! Acertou o carro do pai dela. O carro capotou, né? O pai dela acabou tendo que parar no hospital. E os médicos estavam dizendo que ele tinha pouca chance de sobreviver àquela porrada. Então, a filha dela, né, aquela menina que eu tava falando, decidiu conversar com o pai sobre anime, sobre Digimon, que era a coisa favorita do pai dela, tirando trabalho. E aí, ele disse que sempre teve. Aí a gente conversando, né, eu e ela contou que o pai dela tinha um sonho. Adivinha qual que era? Isso mesmo. Tem um Digivice e um Digimon do lado. Aí aquilo, eu falei assim, caraca. Porra. Aí, só que aí é o que acontece. Ela não tinha como dar esse presente pro pai dela. Então,
eu ajudei ela. O que eu fiz? Naquele tempo eu tinha um dinheiro guardado. E aí eu virei pra ela e falei assim, ó, fala o seguinte, vou te ajudar com isso. Como? Dei 300 conto pra ela. Falei assim, ó, procura na internet qualquer Digivice e uma pelúcia do Digimon favorito dele. A gente vai dar de presente pra ele. A gente comprou, a gente achou um Digivice assim, que era tipo uma mini TVzinha, entendeu? Era pequeno, mas era legal. Você podia pendurar assim na chave. Era legal. Mas não era bem um chaveiro. Você podia pendurar na chave, mas não era exatamente um chaveiro. Tipo assim, aí você podia deixar ele um pouquinho maior ou menor, entendeu? Era legal, era bem legal. Aí a gente comprou e compramos uma pelúcia do Agumon pra ele. O pai dela, né, tava lá internado e tava lendo uma revista até que a menina entrou pela porta. Falou assim, pai, eu tava lá, né, eu fui acompanhando ela. Pai, trouxe um presente pra tu. O que foi, minha filha? Eu trouxe um amigo da escola. Aí eu assinei, conversei e tal. Aí a gente perguntou, né? Você é realmente muito fã de Digimon, não é? Sou. É do meu tempo esse desenho. Muito bom, gosto muito. Aí a gente. Pois então, ó, tá aqui seu presente. Demos o Digivicezinho pequeno pra ele. Deu uma pelúcia da Agumon pra ele deitar do lado. Eu nunca vi um adulto chorando, né? Foi a primeira vez que eu vi. O jeito que ele sorriu quando viu aquilo. O olhar, o brilho nos olhos daquele adulto. Parecia uma criança de novo. Ele olhou chorando assim, chorou. Falou assim, isso aqui não tem preço. O jeito que ele sorria pra si mesmo, quando a gente entregou aquele presente, foi tão incrível que eu falei, poxa, eu pensando que anime era só servia pra assistir. Bom, vou contar somente mais 2 histórias, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu também não acabo com o meu uso. Vou partir agora pra um anime que eu assisti bem pouco. Mas que eu assisti um pouquinho também. Vou partir. Cara, não sei como é que eu vou contar isso aí. Churato. No anime de Churato, tem um cara lá que ele, né, tem que salvar o mundo, tá? Que tem uma guerra no mundo celestial, né? E ele tem que salvar esse mundo, ajudar esse mundo a parar, tipo, tem que parar essa guerra, basicamente. Porque senão isso aí pode acabar destruindo a Terra inteira. Pois bem, eu tinha um amigo que gostava de Churato. Aí o mais legal era, tipo assim, que uma vez ele pensou assim, eu vou impressionar uma garota fazendo cosplay de Churato. Eu falei, mano, tu sabe pelo menos se ela sabe o que é Churato? E ó, se ela não souber, tu vai passar vergonha. Eu falei, não, pô, vou deixar aqui comigo, rapaz. Bateu no peito assim. Eu falei, então, vai que é tua, Tafarel. Rapaz, ele foi. Aí, ele botou a roupa inteira. A boca, baitola. A boca.
Gente, desculpa, viado. É o Dog, mano. O Dog é meu cachorro. Ele esses autismo dele. E aí, ele começou a chavecar ela em japonês. Como assim em japonês? Ele falava um pouco de japonês. Só que a menina não sabia nada de japonês. Então, ele passou uma vergonha tão grande. Quando ele olhou pra mim, a menina ficou tipo... O que você tá falando mesmo? Aí ele se levantou, sentou lá no banco perto de mim e ficou... Eu virei assim, ela não sabe, né? Não sabe, mano. Aí eu... É foda, é foda. Aí deu um tapinha nas costas dele. Voltei pra sala. E agora, nós vai pra melhor história de todas. Envolvendo eu e Super 11. Quem já assistiu Super 11 sabe, né? Tem todo aquele lance lá dos poderes e tal no futebol. Pois é. Eu jogava futebol. Eu ainda jogo, né? Eu sou goleiro. E aí, mano, aconteceu o quê? Tinha pessoas na escola que assistiam o Super 11. Que segundo eles, Super 11 ajudava você a melhorar o seu jeito de jogar futebol. Tá, beleza. Aí os caras disseram assim, ó, Rafael, tu é o Endo. Eu falei, tá. Mas por que eu seria o Endo? Especificamente o Endo, tá ligado? Mano, tu é goleiraço. Eu falei, ô louco. Não me esperava. Meu irmão. Aí, só que aí começou uma loucura. Eles começaram a querer chutar, falando como se fosse, tipo... como é que fala? É pinguins imperiais. Tá ligado? Aí o outro... Aí teve um amigo meu, cruzou por cima, o cara... Aí o meu amigo Gustavo. Gustavo fez o quê? Tempestade explosiva! Ele embarcou a bola. Eu falei, ô, Josh. Aí teve um chute do moleque. Aí eu falei assim, mano, vou ter que entrar na brincadeira. Mão fantasma! E segurei a bola. Aí eu falei, caralho, tá certo mesmo. Naquele tempo eu acreditava que realmente eu tinha feito a mão fantasma. Eu pensei assim, caralho, mano. Eu sei mesmo. Oh my god. Na época eu pensava assim. Aí eu pensei assim, pô, se a mão demoníaca, a mão fantasma funciona, a mão demoníaca também. Imagina, Beto. Aí o caba chutou. Aí teve um amigo nosso que ele chutou, mas chutou forte. Tô lá no ângulo. Aí eu falei assim, mão demoníaca. Aí eu pulei, BUM! Eu defendi, eu falei, não é possível. Eu sou Endo mesmo, viado, caralho. Aí por um tempo, na minha escola, eu recebi o apelido de Rafael Mamoro Silva. Por que o Mamoro? Porque o nome do goleiro é Endo Mamoro. Só que como o meu nome já estava consagrado como Rafael, né? Como o meu nome já estava consagrado como Rafael, me chamar de Endo ia ficar estranho. Aí me chamaram de Rafael Mamoro Silva. E gente, sério, por um tempo eu fiquei muito pé com esse apelido, porque Mamoro é sacanagem, viu? Aí com o tempo eu comecei a levar na brincadeira também. Bom, mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Agradeço muito pela paciência de vocês terem esperado um pouquinho a mais, né? Sabendo que eu era pra me ter postado esse vídeo às 1 hora da tarde, ponto. Galera, agradeço de
coração. Muito obrigado mesmo por ter assistido esse vídeo, por ter sintonizado o meu canal. Já sabe, né, fi? Regaça no like aí, paizão. Deixa o like, se inscreve. Deixa um comentário aí embaixo, algum tipo de vídeo que você queira ver, né? E se quiserem, mano, manda uns perguntas aí braba pra nós responder aí num vídeo aí. Quem sabe aí fazer um vídeo respondendo perguntas. Hum? 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 O que que eu tô fazendo, velho? Valeu, valeu, um abraço.